Olá, então para todos, muito boa tarde. Estamos a dar continuidade na Rádio Contestável aos debates autárquicos com os candidatos aos diferentes partidos, às diversas câmaras municipais da nossa região este ano, e recordamos, por causa da pandemia, estamos a realizar estes debates no auditório José Matias Correia, no edifício da Junta de Freguesia de Cernache do Bom Jardim. Recordamos também que estamos a transmitir em direto nas 3 frequências da Rádio Contestável, na nossa emissão online e também na nossa plataforma do Facebook. Hoje, em debate, vão estar as ideias e também os projetos do Conselho de Oleiros. A este ato eleitoral apresentam-se ao eleitorado Fernando Jorge pelo PSD, António Antunes pelo Movimento Mais Conselho de Oleiros e ainda Luís Silva da CDU. Para todos também, boa tarde. Recordamos que estamos em momentos antes do debate, fizemos um sorteio para saber então qual é a ordem com que cada um vai falar. Será esta que também enunciei, os candidatos às autárquicas de Oleiros. Passemos então, já que estão apresentados os candidatos, passemos então às questões. A primeira para Fernando Jorge, do PSD. Em Oleiros, há um ano, precisamente, o cenário era diferente do de hoje. Sentia-se o cheiro, a floresta queimada. Como é que uma Câmara pode contornar situações como as dos incêndios, que todos os anos assolam a nossa região? Obviamente também o Conselho de Oleiros, tendo em conta que estamos numa zona em que a floresta é maioritariamente privada. Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento à Rádio Contestável pelo convite que nos fizeram para estar presente neste debate. Em segundo lugar, um cumprimento aos meus companheiros de painel, ao António Antunes pelo MCO e ao Luís Silva pelo Partido Comunista Português, e também um cumprimento muito especial para todos os oleirenses que neste momento nos estão a ouvir e para todos os nossos ouvintes da Rádio Contestável. Obrigado. Também obrigado pela questão que me pôs. De facto, a floresta é um bem que nesta região é muito importante, e aquilo que se passou há um ano e que se passou sobretudo há 4 anos foi bastante dramático, e é muito difícil combater incêndios quando vêm de outras zonas com frentes muito largas, e acredito até que é muito difícil, por mais cuidado que se tenha na defesa da floresta, com incêndios com estas frentes, conseguir combatê-los. E nós temos um exemplo aqui bem perto de Oleiros, que talvez o concelho com a floresta mais bem ordenada que havia em 2017 foi o Conselho de Mação, e foi, infelizmente, um dos primeiros a arder na totalidade. O que é que temos feito, ou o que é que podemos fazer, ou o que devemos continuar a fazer? Como sabe, Oleiros foi pioneiro nas câmaras de videovigilância na zona do Pinhal. Tem feito aquilo que a legislação contempla, e temos contribuído com a limpeza das estradas, das matas, com o apoio à parte dos bombeiros. Posso-lhe inclusive dar alguns dados que possam ser interessantes sobre o que se fez relativamente com a floresta. Dizer-lhe que, e isto também é importante, que requalificamos ou contribuímos decisivamente para a requalificação do quartel dos bombeiros, com a implementação de equipas de intervenção permanente, com a implementação, como já referi, do sistema de videovigilância, o cadastro, projetos também que foram lançados pela Secretaria de Estado das Florestas, as chamadas AIGPs, em Alva, no Estreito, em Isna, e que nos últimos anos, para terem uma ideia daquilo que se fez em Oleiros na defesa da floresta, já gastamos, ou já investimos, melhor dito, cerca de 4 milhões de euros, o que é significativo. E como dizia há pouco, a abertura dos caminhos, a limpeza dos caminhos, a requalificação das linhas de água, nos últimos anos fizemos imensos pontos de água para
poderem não só os carros de bombeiros, mas também os helicópteros poderem se abastecer. E é por aí que temos que continuar a caminhar na defesa da floresta, que é, como dizia há pouco, um dos bens que temos no nosso concelho. E a questão que coloco, António Antunes, como vimos, estas medidas são medidas que são para prevenir os fogos em si. Será preciso fazer também uma questão de criar mentalidade ou modificar a mentalidade dos proprietários florestais? Boa tarde a todos. Permitam-me também cumprimentar os candidatos, cumprimentar o auditório e em particular os oleirenses, agradecendo também à Contestável a oportunidade de trocarmos aqui ideias sobre a nossa terra. Sabe, eu há uns anos atrás, durante a minha formação, li um livro que foi considerado o primeiro livro de economia, um livro de Adam Smith, que dizia que a riqueza das nações é o trabalho e a terra. E, efetivamente, só vamos conseguir valorizar a nossa terra, porque mais de 80% da nossa terra é floresta. Mais de 80% da nossa economia também é floresta. E nós só vamos conseguir valorizar a nossa terra com muito trabalho. E estamos a falar de trabalho no âmbito de trabalho no terreno, de trabalho na mentalidade das pessoas. E temos muito que fazer. Nós não olharmos para a floresta de forma séria é quase como os nazarenos virarem as costas à praia, que é o seu maior património. Imagino que uma grande tempestade afetava a praia e levava toda a areia. Eles teriam que repor o areal. E é isso que nós temos também que fazer em relação à nossa floresta. Mais de 80% do nosso território foi afetado por incêndios nos últimos anos. Eu posso-vos dizer que em termos de falar com as pessoas e alteração da mentalidade, enquanto autarca da freguesia, na área que ardeu em 2020, nós pusemos os pés a caminho e constituímos aquilo que são as áreas de intervenção de gestão da paisagem. Assinámos o protocolo há cerca de um mês e meio na Pampilhosa da Serra. Não quero cometer nenhum lapso, mas penso que éramos até a única freguesia do país que estava lá presente. Vamos intervir em 2.300 hectares. Tenho reunido com os proprietários e é um momento-chave para fazer essa mudança, porque temos os territórios completamente nus e antes que eles sejam povoados de forma desordenada com outras espécies, é importante que haja este alinhamento. Nós sabemos que a maior parte dos incêndios derivam de povoamentos contínuos, de várias espécies, seja ele pinho, seja ele eucalipto. E as áreas de intervenção de gestão da paisagem não são uma luta contra a fileira industrial do eucalipto ou do pinho. Elas querem é que se componham mosaicos na floresta com várias espécies que vão criar uma biodiversidade que inclui a recuperação dos solos agrícolas e partem também de um princípio básico, porque as nossas aldeias estão desabitadas. Os nossos lugares não têm força de tração de limpeza. Os animais deixaram de existir nos nossos solos. E o que acontece é que este modelo assenta numa gestão da paisagem que parte do princípio que o próprio proprietário não está presente. E então esta área de intervenção substitui-se ao proprietário na gestão da sua propriedade, que nunca deixa de ser do proprietário. Mas a gestão é, no fundo, feita como um todo, e só tratando as áreas como um todo lá chegaremos. Gostava também de dizer que esta candidatura que temos tem um investimento de 6 milhões de euros e que o compromisso é de ser pago tudo a 100% aos proprietários, desde a lavragem à plantação. Vejo isto como a última, quase o último suspiro para a nossa floresta, e os pinheiros que queremos ter e as árvores que queremos ter daqui a 20 anos têm que ser plantadas agora. E temos muita coisa para fazer. E para falarmos também, a seguir aos incêndios de 2020, eu vi o município a fazer faixas de gestão na zona queimada. As pessoas estavam completamente arreliadas. Era preferível que não fosse feito. Temos de ter cuidado nisto, temos de ter uma estratégia realmente séria para trabalhar a floresta. Saiu agora mais um reforço de 200 milhões de euros. Temos que trabalhar muito bem os condomínios da aldeia. Temos que trabalhar a biomassa florestal. Eu estive envolvido na criação do primeiro projeto de biomassa em Oleiros, que ainda hoje existe. Sabemos que é difícil recolher a biomassa e dar-lhe o devido valor e incentivar as pessoas a levarem a biomassa, mas temos que tratar isto de uma forma séria. Temos que tratar os viveiros, temos que tentar produzir as nossas plantas, temos que definitivamente comprar uma autoniveladora e investir também na prevenção. Cedi-me.
Teremos tempo de retomar ou de continuar este assunto. Dava agora a palavra a Luís Silva. A questão que lhe colocava era se as AIGPs, no entender da CDU, são o caminho para prevenir os fogos florestais, preservar a floresta, ou se é preciso fazer mais coisas em Oleiros. Muito boa tarde a todos. Primeiro, um agradecimento à Rádio Contestável por dar esta possibilidade de estarmos aqui também a debater, também a cumprimentar os candidatos e em particular também a população de Oleiros que nos ouve nesta tarde. A questão dos incêndios e a questão colocada não pode ser, eu acho que o papel do município, a gente acha que o papel do município tem que ser também um papel muito exigir do Poder Central, que tem responsabilidades também no que toca à questão dos incêndios e do pinhal aqui do nosso concelho. A questão fundamental, e que muito se fala, mas faz falta um ordenamento florestal como deve ser. Todas as forças reconhecem isto, mas depois não se efetiva esse ordenamento florestal como deve de ser. E depois há as questões da fiscalização, dos guardas florestais, que têm sido nos últimos anos também, acabou-se com a carreira, agora está-se a voltar, mas é preciso contratar também mais meios para a fiscalização da floresta. Há uma questão que isto, quando há incêndios, todos também se preocupam e todos vêm muito preocupados, mas também recordar que no último governo do PSD-CDS, a ministra da Associação Cristas cortou 150 milhões de apoios à floresta que havia, né? E que isto tem tudo impactos, né? Depois no terreno, né? Nestes meios de fiscalização que eu referia há pouco, e até o crescimento dos eucaliptos, né? Do semear desenfreado do crescimento de eucaliptos, que são uma espécie muito problemática também, seja aos solos, seja às questões dos incêndios. E eu acho que a gente não pode desligar também a questão do próprio apoio à agricultura familiar, as pessoas a saírem dos campos, a saírem das aldeias, o despovoamento que leva a menos limpeza, leva a menos pessoas no terreno e que depois cria também dificuldades no primeiro momento, no primeiro impacto do combate ao incêndio, não haver pessoas, nem meios, nem limpeza dos terrenos. E uma questão importantíssima que se tem visto, que é o apoio de meios aos bombeiros, que é preciso também aumentar e haver um reforço desses meios. Uhum. Fernando Jorge, é preciso para tudo isto gente na floresta e os últimos censos vieram dizer aquilo que todos nós sentimos no dia a dia e ano após ano. O Concelho de Oleiros também está a perder população, como todos os outros no interior, mas até mesmo para a floresta, para estas questões relacionadas com a prevenção, é preciso gente e continua cada vez mais a escassear gente nas nossas aldeias. É verdade, eu costumo dizer o seguinte, que civilizações com uma taxa de natalidade inferior a 1,8 são civilizações que tendem a acabar ou que estatisticamente acabam mesmo. Nós estamos com uma natalidade de cerca de 1,2 no mundo ocidental e isso resulta depois neste despovoamento que existe, sobretudo nestas zonas mais periféricas das grandes cidades. O Concelho de Oleiros perdeu 14,4, salvo erro, nos últimos 10 anos, um número que, comparativamente com os concelhos da CIM, está próximo, quer dizer, houve outros que perderam um pouco mais, outros que perderam um pouco menos, como Proença Nova, que perdeu sensivelmente a mesma coisa de Oleiros, ou Penamacor, que perdeu um pouco mais, ou Idanha, que perdeu mais ou menos. Ou seja, a situação é global. E quando vemos, inclusive, debates a nível, outros debates de grandes cidades ou de cidades do litoral, acabamos por cada um dos candidatos aquilo que invoca é fixar mais pessoas. Se é difícil fixar pessoas nas zonas litorais, como ainda há dias ouvi na Figueira da Foz, é mais difícil fixar pessoas no interior do país.
E como sabe, ou como ouviu e sei que é do seu conhecimento, instituições públicas e privadas e em suspeita revista DECO Proteste diz que o Oleiros, que é o concelho que em Portugal está em primeiro lugar em apoios às famílias para se fixarem. Perante isto, o que é que nós podemos fazer mais e melhor? Pois é, de facto, atrair empresas para se fixarem, ter conhecimentos e ter força e ter trabalho para conseguir que elas venham para aqui e também atrair as pessoas. Se calhar não temos feito uma divulgação tão grande nos meios de comunicação nacional, quer locais, quer sobretudo nacionais, para que todos tenham, para que haja um conhecimento daquilo que o Oleiros oferece para que as pessoas venham a fixar. Aquilo que lhe posso dizer é que a semana passada, penso que estava presente, se fixou mais uma empresa de tecnologia em Oleiros e que está a fixar-se uma outra da área industrial, da fibra de carbono, que irá criar bastantes postos de trabalho. Contudo, é preciso que haja gente para trabalhar nestas empresas, porque aquilo que eu vejo é que todas as indústrias, e não só, até comércio e até instituições de seguridade social do concelho, precisam de pessoas para trabalhar e não encontram. Não é fácil encontrar, mesmo na construção civil, não é fácil nem em Oleiros, nem noutras regiões do país. E nós constatamos isso quase no dia a dia. Daí que a nossa aposta é, de facto, uma divulgação maior das medidas que o Oleiros oferece para cativar pessoas para Oleiros, porque empresas, felizmente, neste momento temos-las. Isto é quase como um paradoxo. Há emprego, pelos vistos, mas não há quem queira trabalhar, ou pelo menos como é que se pode dar volta a esta situação? Pois, de facto, temos, e sabe, eu vivo em Oleiros todos os dias e não posso estar muito de acordo com a opinião da DECO e com algumas opiniões. Oleiros não é o concelho, não foi considerado o melhor concelho para viver, foi considerado o concelho que mais apoios oferece em termos sociais. Efetivamente estamos com uma perda de população de 14% e com uma taxa de envelhecimento de 700%. Eu não sei se sabem, já há uma freguesia em Oleiros que vai a plenário, que tem menos de 150 eleitores. Pelas minhas contas, na próxima eleição serão pelo menos 4 freguesias. A perda de população é realmente muito grande. E esta história dos apoios sociais fazem-me lembrar, imagina um Jeep com um excelente motor, um excelente chassi, mas que depois tem os pneus lisos. Não tem tração. E estes incentivos não têm tração porquê? Porque por trás deles têm que estar pessoas. E os erros não são de hoje. Os erros assentam numa estratégia que vem de há muitos anos, que nem sempre passou por estimular os oleirenses a serem criativos, a criar condições para que os oleirenses tivessem os seus próprios negócios e não tivessem que emigrar e não tivessem que procurar alternativas fora daquele território. É claro que isto hoje, eu não sei se sabem, para o próximo ano temos uma dúzia de crianças a entrar no ensino básico. Estes serão os homens que vamos ter em Oleiros daqui a 20 anos e será cada vez pior. Em algumas profissões em Oleiros também não há mão de obra, mas isso é um fenómeno nacional. Em algumas profissões somos cada vez menos. Mas também não há alternativas para outras profissões mais qualificadas, mais sustentáveis, que realmente fixem casais, que depois tenham filhos e que depois possam aceder a esses apoios. É importante até que se saiba que parte destes apoios foram também sugeridos pela Mais Concelho de Oleiros em mandatos anteriores. Também foram ideias nossas, porque nós nestes anos tivemos sempre 2 vereadores eleitos que também trabalharam, que também foram parte da solução. Vamos também agora ouvi falar de mais umas empresas que vêm para Oleiros. Eu não sei se os senhores conhecem Oleiros. Eu, como já disse, vivo lá. E aquilo que eu tenho observado nos últimos 20 anos é que naqueles parques industriais nada sucedeu.
temos exatamente as mesmas empresas que tínhamos há 20 anos. E em relação a tudo isto, sou um pouco como São Tomé, quero ver para crer. Que solução é que poderá existir, no entender do movimento Mais Concelho de Oleiros, para atrair empresas para o concelho? A primeira solução é, de facto, olhar para os oleirenses. Eu conheço alguns casos da diáspora de pessoas que estão agora a regressar, que se querem instalar e nem sequer têm um espaço físico. Conheço também alguns empresários, eu sou economista e trabalho com cerca de 100 pequenas empresas, empresários, trabalhadores por conta própria, naquele território, e conheço muito bem as dificuldades deles. Alguns deles chegam ao ponto de ser quase colocados na difícil posição de não conseguirem legalizar o seu negócio e não terem alternativa para a sua instalação. Porquê? São negócios pouco capitalizados, com pouco fundo de maneio, que não podem construir naves industriais em zona própria, com os poucos recursos que têm. E então, eu costumo dizer, se agora temos um investimento, vamos supor um investimento russo ou chinês, seja ele qual for, para instalar na STAIF, porque não partilhamos já essas instalações, conforme nós temos vindo a pedir há 6 anos nas Assembleias Municipais, que se partilhassem essas instalações por várias pequenas empresas de Oleiros, elas próprias já teriam gerado os 10 ou 15 postos de trabalho que hoje nos são prometidos, já estariam instalados, teríamos dado condições dignas aos nossos, e se outros quisessem vir, construíamos novos pavilhões, aumentaríamos a zona industrial, faríamos todo o trabalho e são todos muito bem-vindos. Mas, em primeiro, vamos olhar para os nossos, vamos olhar para o nosso comércio tradicional. Oleiros não tem vida social. Em agosto, aquilo acontece. Se forem a Oleiros em outubro e novembro, não tem vida social. Se os senhores chegarem a Oleiros ao domingo à noite, não têm um restaurante para comer, porque as pessoas simplesmente fecham a porta porque não ganham para a luz. E é esta vida social que nós temos que recuperar, mas é um de cada vez. Cada oleirense conta. Nós temos que tratar bem a diáspora, a migração, a imigração, cuidar dos nossos, e depois todos os outros serão também bem-vindos, com certeza que sim. Luís Silva, pegando nesta ideia de ser preciso gente para repovoar estes territórios, quais são as soluções que a CDU aponta para esta questão? A pandemia poderá abrir aqui ou pode ter aberto aqui um caminho por causa do teletrabalho, destas serem regiões mais calmas, mais tranquilas? O que se tem mostrado da pandemia é que não tem aberto nada. Acho um pouquinho pelo contrário, né? Tem mais cortado nos direitos dos trabalhadores e mesmo dos municípios do que aberto portas, e também, já agora, a falar dos municípios, reconhecer o papel que os municípios tiveram também nisto da vacinação, que acho que é de valorizar. Acho que há uma questão fundamental, para puxar gente para o Conselho, há uma questão de fundo que é o trabalho, né? Trabalhar, ter um emprego, mas não pode ser um emprego sem direitos, né? Como a gente vê, os jovens estão cada vez mais, quando é que conseguem ter um contrato efetivo, né? Andam de contrato precário em contrato precário, não conseguem fazer família, e isso é tudo uma dificuldade para os jovens se instalarem, criarem família, e se instalarem no Conselho. Há uma questão que é preciso também pelo as características do Conselho, indústria transformadora, também era importante que se conseguisse puxar para criar estes postos de trabalho com direitos, com salários dignos, e depois ligado à questão da habitação, né? Um jovem que ganhe o salário mínimo nacional, que pague 400 euros ou 500 euros de uma habitação, que tenha um contrato com 6 meses, não sabe se daqui a 6 meses vai continuar, como é que se vai instalar. Pronto, isto em Oleiros e noutros também pontos do país acontece isso. Também há outra questão que queria colocar, que a gente agora ouve muito falar da bazuca, do dinheiro que há de vir, se calhar era essa porta também que estava a dizer que podia abrir, mas o que se vê que medidas concretas vão criar para o interior do país. Esse dinheiro vem para o interior do país, aonde? Isso a gente está a ver muito, muito difícil. Está-se a ver que o dinheiro há de ir para uns poucos que já dominam uma grande parte, pronto, as grandes empresas, os grandes grupos económicos, e para os pequenos e médios empresários, para as populações não está a vir
esse dinheiro não há de chegar a nenhum desses. Pronto, e isto cria as desigualdades que a gente vê. Eu acho, além dos apoios sociais, né, que não têm sido suficientes, né, se perdemos 800 e mais de 800 pessoas no Conselho em 10 anos, tem que se fazer mais e ver a estratégia diferente, e estas medidas também de facilitar as pequenas e médias empresas do Conselho, né, com apoios, com mais apoios, para se fixarem e poderem alargar o seu negócio no Conselho. Antes de passarmos também ainda sobre esta questão para o Fernando Jorge, deixe-me só colocar acicatar esta questão. Uma autarquia tem que estar obviamente atenta a esta questão da bazuca e ser ela a pioneira para ir buscar esses investimentos, não podem estar de olhos fechados. Mas ainda a autarquia não pode estar de olhos fechados, mas eu estou a dizer que o Governo tem tanto lamentado sobre o interior que vamos ver também as medidas que vêm e o plano que foi aprovado. Há outro fator que eu, por acaso esqueci-me, quero referir. Não se pode olhar também para o abandono do interior, fechando escolas nos últimos anos, fechando postos dos Correios, fechando postos das Caixas Geral de Depósitos em vários sítios. Isso também é tudo fatores que levam as pessoas a abandonar o território, que a gente tem assistido ao longo destes anos pelas políticas de direita, seja do Partido Socialista, seja do PSD, ao longo destes anos. Tudo isto tem repercussões que vemos agora nos resultados dos censos destes últimos 10 anos. Jorge, eu só sobre este assunto eu gostaria de acrescentar um pormenor que eu acho que é importante relativamente com a fixação de pessoas ou dos jovens do nosso Conselho. Eu não sei quantos conselhos neste momento no país têm um programa do empreendedorismo em que nós apoiamos qualquer jovem empreendedor a montar o seu pequeno negócio ou a sua pequena indústria, até 15 mil euros a fundo perdido, desde instalações a equipamentos, e com um empréstimo de 100 mil euros sem juros durante 10 anos, com 2 anos de carência. Se isto não são medidas consideradas importantes para a fixação de pessoas ou fixação dos nossos jovens, eu gostava de ouvir outras propostas sérias que fossem a favor da fixação de pessoas. É porque eu normalmente o que ouço dizer é que é preciso mais isto e mais aquilo e mais aquilo outro. Estamos todos de acordo que é preciso mais e melhor, mas concretamente propostas concretas, sérias e que sejam concretizáveis. Isso é que ainda não ouvi nenhuma. E essas propostas que tem, que agora apresentou desses apoios, há já jovens a procurar, por exemplo, esses apoios? Sim, neste momento temos já 5 empresas que se fixaram em Oleiros que beneficiaram destes apoios. E quanto à questão que foi levantada aqui por António Antunes, tem a ver com a questão, por exemplo, do edifício da STAIF, que poderia eventualmente, por aquilo que eu percebi, estar a funcionar como incubadora de empresas. Bem, isso é pura demagogia, aquilo que o António Antunes disse, porque aquelas instalações não são minimamente propícias para construir ali micro-unidades para diversas empresas. E aquilo que sempre se pensou sobre estas instalações era a tentativa de trazer uma empresa sólida para Oleiros que pudesse criar postos de trabalho. Mas postos de trabalho não eram postos de trabalho. Houve várias empresas e estivemos em negociação com muitas para se fixarem, mas aquilo que nos ofereciam era de facto os 10 ou 15 postos de trabalho que o candidato António Jorge falou. Aquilo que nós sempre acreditamos é que iríamos conseguir trazer uma empresa para Oleiros que criasse postos de trabalho com umas remunerações acima dos ordenados mínimos e com pelo menos 1 em cada 10 de nível 6. E é isso que neste momento aconteceu, quer dizer, e posso sem qualquer tipo de problema dizer, porque é seguro, e eu nunca falei numa campanha eleitoral em algo que não estivesse seguro e certo de que isto ia acontecer. A Optimal é uma realidade em Oleiros, e vamos começar a produzir vários produtos para diversas empresas em fibra de carbono, podendo admitir pessoas dos 2 sexos,
independentemente da idade, dos 20 aos 50 anos, porque é um trabalho bastante leve e, como disse, com uma remuneração acima daquela que normalmente se pratica neste tipo de indústrias. É uma das 4 maiores empresas europeias de lançamento de satélites que se vai fixar em Oleiros. Isto é trabalhar, isto é trazer uma empresa séria e a sério para o Conselho e não andar aí com coisas pequeninas que podem alimentar determinados egos, mas não são concretizáveis ou não são realizáveis. Sim, com certeza. Se me permite, sim, de facto os oleirenses ao longo destes anos habituaram-se a pensar pequenino. E eu acho que demagogia é de 4 em 4 anos usarmos a STAIF como da pior forma. E também lhe digo, é claro que naquilo que está bem tem que se continuar. António, diga a verdade, fale a verdade, porque não é de 4 em 4 anos, eu nunca falei na STAIF, a não ser nestas eleições, porque por muitas inverdades que se digam, nunca passa a ser verdade, passa a ser uma mentira maior. Os oleirenses sabem do que estou a falar. O Gabinete do Empreendedor, eu sempre disse que o Gabinete do Empreendedor tem que ser mais proativo, não basta termos um gabinete, nós temos que pegar nas pessoas que estão no gabinete, pegar no executivo do município e procurar, junto os empresários em Oleiros, habituaram-se a não ser muito proativos, estão muito na expectativa que às vezes alguém se dirija a eles e lhes diga o que é que podem fazer. Eu gostava de ter um gabinete do empreendedor mais ativo e que em lugar de 5 projetos apoiados tivéssemos já 10. Eu posso lhe dizer que há uns anos atrás eu próprio fui ao município procurar um lote para me instalar. E voltei lá mais tarde com outro empresário. Nessa altura não havia lotes e estava prevista até uma ampliação da zona industrial. Nos últimos 8 anos não vi nenhuma empresa instalar-se lá. E queria só dizer uma coisa. Quando se diz que não temos ideias e que isto é só demagogia, aumentar os parques industriais, criar o ninho da empresa que já falamos há 6 anos, acariciar os oleirenses em termos de se instalarem por lá. Agora que temos o PRR, estes novos planos, têm que ser quase a bíblia das pessoas que forem eleitas nos municípios. Têm que ser muito bem trabalhados. Nós temos uma ideia que está relacionada com os condomínios de energia, que está no PRR, na componente 7, infraestruturas, que vai permitir a instalação de condomínios de energia e baixar o custo das faturas energéticas para as empresas que estão instaladas nas zonas industriais. É fabuloso. Nós temos também na mesma componente a possibilidade de instalar banda larga em todo o Conselho, também ao abrigo do PRR. É fabuloso e pode facilitar a instalação do teletrabalho, a fixação de famílias novas que podem vir e que tenham os seus espaços físicos em Oleiros. Podemos fazer o povoamento das nossas aldeias, podemos começar assim trazendo alguma vida social. Não nos digam que não temos ideias. Nós temos muitas ideias e assim nos dê uma oportunidade de as implementar. Deixe-me só dizer uma coisa, é porque a Comunidade Europeia, este PRR, não apoia nem o 5G, nem a fibra óptica. Portanto, não é mais uma coisa que não é verdade o que o Sr. António ontem nos diz. E dizer-lhe mais o seguinte, que a Câmara Municipal de Oleiros tem estado a trabalhar com a Altice para ultrapassar este problema de uma forma talvez inédita, mas vamos ver se conseguimos. Não é uma promessa, estamos a trabalhar nisso, porque este PRR não apoia nem fibra óptica nem 5G. Já lá vamos também, mas gostaria também de ouvir a opinião do Luís Silva. Esta questão para o interior passa por trazer grandes empresas ou passa por apoiarmos as pequenas que temos ou eventualmente captar outras? Porque já vimos grandes empresas que depois chegam aqui, enquanto houver subsídios, depois vão-se embora. Eu acho que a questão vão-se embora porque é uma questão de interesse privado. Eu acho que o nosso país, o nosso Estado tem que ver também o interesse que tem na sua própria funcionalidade, né? Do que a gente precisa, não entregar aos privados de barato, que é o que vai acontecer agora com muita parte do PRR, entregar a esses privados e a gente depois eles vão-se embora e o Estado depois paga. Porque se gira ao Estado, as empresas também
fundamentais para o país e que muito vinham melhorar o interior e aumentar a população no interior. Pronto, em várias indústrias, em várias matérias, que o nosso país não é soberano e que podia ser soberano e não estar dependente da União Europeia, do que compra a Alemanha, do que compra a França, e também essa indústria transformadora era importante. Eu percebo a coisa, mas não ser o Estado também a dinamizar e a ter essas empresas. Eu acho que só uma questão, fala-se muito do empreendedorismo, dos apoios, de dar apoios, mas a questão é, na Constituição da República Portuguesa, todos diz lá que o direito ao trabalho é um direito das pessoas, o direito ao trabalho. E parece que cada um tem que ser um empreendedor e não tem postos de trabalho com direitos para poder candidatar-se nas várias áreas que conhece, e é isso que é preciso criar. Quando se fala desta questão da falta de mão de obra, e que ela é real em algumas situações, mas nenhum jovem quer ficar, nenhum jovem, nem menos jovem, a receber o salário mínimo numa empresa que devia receber mais, ou com uma formação que tem a receber o salário mínimo. Não é que ele não queira trabalhar nestas condições, não consegue, para criar vida, para ter habitação, e esse é um problema que nós temos. O salário mínimo que a gente propõe de 850 euros e o aumento geral dos salários, que é muito ia melhorar as condições de vida de muitas populações e de muitas pessoas. Isto é uma medida que de certeza que ia combater esta falta de mão de obra que se fala, e que os habitantes também de Oleiros haviam de ficar mais no concelho, e não quando vão estudar ficar no litoral e nas outras cidades. Faltará se calhar um primeiro passo de alguém que de facto aumente então esses salários, porque vimos que há certas empresas que vão para certos países porque de facto os salários são mais baixos e é muito mais rentável para as empresas. Se não houver alguma privada, por exemplo, que aumente esse nível de salários, as outras vão continuar a vir porque os salários são baixos e não têm... Mas a questão, o salário mínimo de 850 euros, todos eram exigidos. Mas as empresas têm lucros de milhões, não eram os 850 euros de salário mínimo que ia fazer moça a muitas empresas. Estou a falar no global, claro que, e mesmo os pequenos e médios empresários, que também o mercado interno ia aumentar e muito, né? As pessoas que se recebem mais 300 euros não ficam com eles no bolso, gastam na própria economia normal no café, no restaurante, se calhar vão comer mais vezes fora. Tudo isto a economia ia dinamizar e ia melhorar muito as questões as condições de vida dos trabalhadores. E esse é o nosso foco, e essas medidas. Eu acho que a gente, o município tem um papel muito importante nisto, na captação de empresas, e dar um município em condições, com a habitação, com espaços verdes, que as pessoas queiram fixar no município, mas o Estado tem aqui um papel central no interior. Não são os municípios sozinhos nesta matéria que não decidem o salário mínimo nacional, não decidem as indústrias transformadoras que fazem falta ao nosso país para aumentar a nossa produção nacional. Isso é um fator que para nós é importantíssimo. Fernando Jorge, como ouvimos aqui, o PRR acredita que este terá que ser cada vez mais a Bíblia nos próximos anos dos autarcas, ou está cético quanto àqueles milhões todos que ali são apresentados? Bem, aquilo que nós nos temos apercebido é que parece-me que a bazuca está dirigida novamente para os grandes centros, para a zona de Lisboa, Grande Lisboa e Grande Porto. Não sei se chegarão algumas migalhas aos concelhos como o nosso. Contudo, aquilo que lhe posso dizer é que quando chegámos ao município de Oleiros, já lá vão quase 8 anos, tinha terminado o programa 2009-2013 e o 14-20 demorou muito a arrancar. Contudo, devido ao esforço que foi feito por variedíssimas pessoas que trabalham na Câmara de Oleiros, projetos, nós conseguimos até agora já ir buscar a fundos estruturais qualquer coisa como 28 milhões de euros. E, portanto, se tivermos arte e engenho, eu acredito que não é parte, mas uma pequena percentagem da bazuca também aqui possa chegar.
a questão que coloquei há pouco ao Luís Silva, coloco-a também a si. Tem que haver aqui também uma força das autarquias estarem atentas para não perder estes milhões, ou terá de ser só da parte dos privados? Não, claro que sim. E mais do que isso, aquilo que eu entendo e tenho defendido é que toda esta região tem que estar também na moda. As pessoas têm que gostar de vir aqui e haver motivos para virem aqui. Mas, sobretudo, para se queremos um desenvolvimento integrado destes concelhos, não só do Oleiros, temos que ver muito mais longe. Temos que ver desde a fronteira até ao litoral. E se houver, de facto, uma união dos autarcas nestes concelhos, eu penso que nós conseguimos ir bastante mais longe. Aliás, eu quero lhe dizer que já em 2014, finais de 2014, se escreveu uma carta reivindicativa entre aspas, na altura para o ministro Pedro Marques, e que numa reunião havida em Coimbra com diversos autarcas aqui da região, todos concordaram que essa carta deveria seguir e deveríamos fazer pressão, educadamente e corretamente, nem podia ser de outra forma, para atrair algumas benesses, digamos assim, também esta benesse entre aspas, para a nossa região. E acontece que apenas o Presidente da Câmara de Idenha, o Zé Farinha e o Luís em Penela, se disponibilizaram a assinar essa carta. Todos os outros colegas acharam que era melhor não, porque depois podia haver retaliações e que poderíamos até ser prejudicados em estar a fazer uma carta reivindicativa naquele estilo. Daí que eu continuo a pensar que se não houver uma união dos autarcas desde Monfortinho até à Figueira da Foz, dificilmente vamos conseguir trazer aquilo que nos é devido. A questão que coloca o António Antunes, como ouvimos, é preciso união entre os autarcas e acredita que isto é possível porque estamos habituados a cada um puxar para si e depois não estar habituado também a olhar para o quintal do vizinho. Sim, claro, os territórios não têm fronteiras, eles são contíguos, não é? E se nós podemos ter a melhor estratégia para a floresta em Oleiros, mas se o nosso vizinho não nada fizer, corremos sérios riscos também de os nossos projetos não funcionarem. E em relação ao PRR, há um provérbio espanhol que diz: perde tudo quem perde o momento certo. E este é o momento certo. Esta dificuldade que a pandemia nos trouxe, penso que originou aqui um fluxo financeiro que nós vamos ter que aproveitar já e imediatamente. E o PRR tem vindo a ser atualizado quase diariamente, e aquilo que eu disse há pouco é verdade. Eu até trouxe o PRR se alguém quiser consultar. Portanto, as medidas são essas. Vamos com certeza, se ganharmos o município de Oleiros, estaremos sempre disponíveis para fazer uma união de municípios e dar-lhes mais força, trabalhar com as comunidades intermunicipais. Eu sei que, por exemplo, a Sertã não pertence à mesma comunidade de Oleiros, mas somos vizinhos. Temos que ter projetos semelhantes. Durante muitos anos, às vezes, a gestão das próprias autarquias assentou sempre em cada um cuidar do seu território e, às vezes, até replicar investimentos que uns faziam, fazendo-os nos mesmos lugares, em vez de criar aqui, às vezes, sinergias entre os concelhos que levassem os sertaginenses a ir ao Oleiros e os oleirenses a virem à Sertã pelas mais diversas razões. Eu costumo dizer que as estradas têm dois sentidos, um que leva e um que traz. Não tenhamos medo de circular nos dois sentidos, entre uma terra e a outra. Claro. Luís Silva, este é o caminho para podermos, pelo menos, segurar aqueles que cá estão? O caminho, eu acho que há uma questão, só desta questão dos municípios, é claro que há questões que os municípios têm que se juntar, e há reivindicações. Eu dava um exemplo da autoestrada da A23, né? O pagamento que é
para a região, o peso que é para a própria região, seja do ponto de vista das populações, dos trabalhadores que têm que utilizar, e acho que aqui os municípios têm que ter um papel, todos, de exigir a abolição das portagens, seja exigir ao governo, e a gente que não esqueça que foi o PSD-CDS que criaram estes escudos. Foi o PS que agora, numa proposta de corte de 50%, utilizou os 50% para cortar, não no valor que estava, mas no valor inicial, que é uma coisa de não lembrar ninguém, e é mesmo para enganar as populações. E isto é um exemplo como os municípios têm que lutar contra essas portagens, e outras matérias. Há uma questão também importante, que há pouco me esqueci de colocar, que o município pode fazer, também como exemplo para fixarem nos direitos dos trabalhadores, que é a questão dos trabalhadores da autarquia, a valorização dos trabalhadores da autarquia, o pagamento do subsídio de insalubridade e risco a tempo e horas, pagar desde que ele foi posto, não ter vínculos precários na própria autarquia, é um exemplo também para as outras empresas do Conselho não praticarem isso, né, e dar direitos a esses trabalhadores, e a possibilidade de se fixarem também mais pessoas no Conselho. Boas vias levam gente, mas também as podem trazer. Faço aqui a ponte para a área do turismo. Oleiros tem apostado nesta questão. Há alguns anos também defendeu que estes concelhos unidos seriam mais fortes. Essa união tem acontecido. Uma das questões que lhe coloco, como é que, se não tem acontecido, como é que se pode ainda fazer, e que projetos mais têm Oleiros na área do turismo? Muito bem. Antes, só uma retificação ali ao Luís Silva, que não foi o PSD que implementou as escutas, mas sim o Partido Socialista. Depois o PSD de facto manteve-as, mas a verdade também assinou manteve-as. O pacote de agressão, o PSD também teve, mas quem as introduziu foi o Partido Socialista. Também assinaram. Pronto, essa é uma pequena correção. Já agora também, indo de encontro ao que o candidato Luís Silva disse, e reforçando que estou perfeitamente de acordo com a sua intervenção na parte final, quando disse que era preciso os trabalhadores das autarquias serem compensados por determinado tipo de trabalhos. Eu não sei quantas autarquias neste país o fizeram, mas a Câmara Municipal de Oleiros deliberou, com o apoio de todo o Executivo, de facto atribuir a todos os trabalhadores que faziam estes trabalhos de insalubridade e alguns mais trabalhosos, digamos, a todos eles atribuir de facto esse subsídio no seu valor máximo possível. Relativamente à questão que me pôs, e respondendo diretamente, de facto o município de Oleiros já fez qualquer coisa no turismo, um investimento superior a quase 2 milhões de euros, 1.900.000 euros, 1.953.000 euros, para ser mais exato, desde que estamos à frente do Executivo. E destacamos desde a Casa de Pesca de Álvaro, a implementação da Rota do Zézer, com o cais para barcos, a rede Wi-Fi em Oleiros e em Álvaro, e aquilo que pretendemos fazer em todas as sedes de freguesia e em lugares mais populosos. Criamos redes de percursos pedestres, quer turísticos, quer religiosos, de um destaque, de facto, a grande rota do Orvalho, o Trigo dos Apalaches, a rota do Religioso, e pretendemos, de facto, fazer no próximo mandato também uma rota de miradores. O Miradouro no Zebro, projeto Cisaviero, que inclusive já lançámos a concurso, e que será uma realidade, penso que no próximo ano, mas também miradores noutros locais de Oleiros, que quem conhece às vezes, ou quem está cá todos os dias, pode não valorizar, mas quem vem de fora fica encantado. Estou-me a lembrar ali no Alto da Cava, ou ali na zona, naquela zona da estrada que vai de Oleiros para
a Madeirão ou para acertar a estrada antiga, aqueles miradores sobre o Zezer, que de facto nos encantam e encantam todos os que nos visitam. Portanto, temos de facto, para além desta área de desenvolver estas rotas, também o apoio ao nosso artesanato, que é fundamental para o desenvolvimento turístico. Estamos com, aliás, são 17h55, estavam aqui a perguntar a que horas eram. Estamos quase com 1 hora de debate. Dirijo a questão ao Mais Oleiros, ao Mais Conselho de Oleiros, António Antunes, desta união que estávamos a falar, e neste caso em termos turísticos, é preciso fazer o quê para os concelhos se unirem? E onde é que Oleiros pode tirar mais partido a nível turístico? Um dos nossos projetos em relação ao turismo é a criação de uma marca forte. A comunidade já trabalha alguma marca, não é? Relacionada com o xisto. Mas acho que era importante criar uma marca forte. E se os outros concelhos do Pinhal tiverem alguma relutância em relação a isso, que seja Oleiros a fazê-lo, a criar uma marca forte, uma marca que em termos culturais, em termos das nossas terras e das nossas gentes, que nos identifique de norte a sul. Eu penso que é por aí que temos que ir. Tem efetivamente sido feita alguma promoção em termos turísticos? Claro que sim. O nosso turismo terá sempre que ser um turismo de natureza, de paisagem, e voltamos ao mesmo, a paisagem constrói-se tão bem com a floresta. Mas terá sempre que ser também um turismo. Quem visita Oleiros, a primeira coisa que leva e que nunca mais esquece é o capital humano que temos. É a forma como os oleirenses recebem. É a forma como os oleirenses tratam os forasteiros. Depois, a seguir, efetivamente gostam de circular nos nossos trilhos pedestres. Ainda agora temos outro praticamente concluído em Oleiros, desenvolvido pela nossa freguesia. É natural que esta marca tenha que ser associada efetivamente à paisagem, à gastronomia, mas também à qualidade das nossas gentes, à forma como efetivamente a gente recebe muitos forasteiros, às vezes em iniciativas até das nossas próprias associações, que efetivamente levam Oleiros no coração. Nós temos um projeto que designamos o projeto Mova-se, que é de tornar o nosso território num grande destino efetivamente para os trilhos pedestres, para os trilhos, para as rotas cicláveis. Temos que tentar intervir em termos de gastronomia. Eu há pouco ouvi falar de Álvaro e da Casa da Pesca. Nós temos um restaurante que foi construído com dinheiros públicos em Álvaro, que está fechado há mais de 10 anos. E observamos que alguns investimentos têm sido feitos em termos de turismo, depois não libertam os postos de trabalho e o rendimento que deviam de libertar aos próprios oleirenses. Há qualquer coisa que tem que ser feito neste setor, principalmente na gastronomia. Efetivamente, os turistas não podem chegar a Oleiros e não ter onde fazer uma refeição. Isto não faz sentido. Outras formas de trabalhar o turismo? Claro que sim. Ainda não há muito tempo fizemos propostas no sentido de criar uma Casa das Artes, uma escola-oficina, alguma coisa reabilitando um edifício devoluto, antigo, no centro da vila. Há algum tempo atrás fizemos propostas no sentido de criar um museu onde se pudesse juntar algum espólio também das nossas coisas, das nossas pessoas, da nossa história. A resposta que tivemos é que não havia património suficiente. Temos que trabalhar bem as nossas galerias ripícolas, a nossa ribeira. Nós já fizemos a limpeza de alguns quilómetros, mas as nossas galerias ripícolas são extremamente ricas para se circular. Trabalhar bem a Albufeira do Cabril, nas freguesias que têm contiguidade com a Albufeira do Cabril. Investir um pouco mais nas praias fluviais. As nossas praias fluviais
salvo alguns retoques estéticos, digamos, não foram alvo de investimentos significativos, ou pelo menos que se notem. Eu sugeria que nos próximos anos fosse até criado um pequeno polidesportivo no Açude Pinto, onde também se pudesse fazer alguma ocupação de tempo. E de facto, só para terminar, alguns oleirenses têm feito muita coisa pelo turismo. Têm recuperado casas, têm-nas transformado em alojamento local de qualidade, têm feito investimentos, há exemplos também em Álvar, e também estão de parabéns nesse setor. Eu gostava de dizer qualquer coisa sobre isso. Sim, já vamos ainda, Luís Silva. A pandemia trouxe gente para o interior, vieram ver. Agora, o que é preciso fazer para os agarrar e não os deixar ir embora para outros destinos? Só a questão também disto do turismo, se me permite, eu acho que da importância que tem, mas a gente, como viu com a pandemia, não podemos tornar oleiros dependentes do turismo, não é? Porque com 2 anos fechado, houve regiões, né, que passaram muito difícil, mas acho que temos que aproveitar todo o património de natureza natural que o Conselho tem, com infraestruturas dentro das possibilidades, né, que temos, e acho que a promoção também do Conselho e da região para as pessoas visitarem e virem conhecer Oleiros é muito importante. Eu acho só da fixação das pessoas que perguntava, das pessoas que vieram, como é que ficavam. Eu acho que é a questão que também já debatemos há pouco, que é a questão do trabalho. Há uma questão que se coloca da questão do digital, né, que o digital está a aumentar, mas nada substitui o presencial. E mesmo isto no trabalho vimos no caso da pandemia uma desregulação do trabalho impressionante disto do digital, né? As pessoas iam para casa sem horário de trabalho, a trabalhar a qualquer hora do dia, e que isso também não é solução também para as populações. Mas a questão do turista que vem visitar é preciso, digamos, quase que agarrá-lo para que ele veio este ano, mas possa voltar nos próximos anos. Eu acho que é a questão das infraestruturas que é o mais importante também, de terem condições e sentirem-se bem no Conselho, né? Para voltarem uma segunda vez. Uma questão importante de ter as infraestruturas e uma questão que ia também ajudar muito o pequeno comércio do nosso Conselho. Eu acho que há uma questão também a explorar, que é das próprias freguesias, as próprias culturas das freguesias, a importância das freguesias no turismo, e não centralizar tudo, não centralizar na sede do Conselho, mas também dinamizar as próprias freguesias. Eu acho que é disto das infraestruturas é o fundamental para as pessoas virem, conhecerem e quererem voltar ao nosso Conselho. Mas para virem uma primeira vez, eu acho que a promoção do nosso território, da beldade também do Conselho, tem que ser promovida e ter uma estratégia de promoção dos territórios. Existe alguma ideia em concreto, em termos turísticos, que a CDU tenha para o Conselho de Oleiros? A questão em concreto, eu acho que é das infraestruturas das praias fluviais, da questão da promoção junto da comunidade intermunicipal e de outras do turismo de Portugal, da gente conseguir pôr o Conselho de Oleiros também a aparecer mais nas ofertas turísticas do país. Fernando Jorge, o turista tem condições para estar em Oleiros? Deixe-me só aqui 2 coisas ainda relativamente à questão anterior. E, portanto, respondendo aqui também algumas, que o candidato Jorge Antunes referiu, relativamente com as praias fluviais, que não têm a qualidade ou que não têm tido o cuidado que deviam ter, mas a praia fluvial Açude Pinto tem a bandeira azul, e as praias fluviais de Cambas e de Álvar foram consideradas praias de ouro. Se não têm qualidade, não sei que qualidade é que deviam ter, ou o que é que se podia fazer mais. De qualquer maneira, gostava de dizer ainda relativamente a este aspecto, porque é muito importante, e quero vincá-lo bem, é que quando se diz que se deve promover o Conselho através da gastronomia ou dos produtos locais, dizer-lhe que quando, por exemplo, a confraria do Cabrito Estonado foi implantada em Oleiros, a junta de freguesia, liderada pelo Sr. Jorge Antunes, em vez de colaborar nessa confraria na promoção do Cabrito Estonado, que é de facto um símbolo
do Conselho de Oleiros fez uma iniciativa na praia fluvial para desviar as pessoas e as atenções desta atividade da Câmara Municipal. Também relativamente, por exemplo, com o vinho Calu, um vinho que é único a nível nacional e que, por mais que tentem agora outros dizer que também produzem vinho Calu, não é verdade, porque ele existe exclusivamente aqui e tem características únicas. Quando o Executivo de Oleiros conseguiu levar 2 jovens a promoverem o vinho Calu e a produzirem vinho Calu, reuniões com engenheiros agrónomos e com enólogos, e se começou a produzir vinho Calu, a Junta de Freguesia de Oleiros, liderada pelo Sr. Jorge Antunes, resolveu fazer uma associação dos produtores de vinho Calu para deitar abaixo esta iniciativa. E, portanto, quer dizer, quando há um vapor e há um contravapor, às vezes as coisas não correm com a velocidade que devia de haver. Quando não há sinergia, as coisas não correm tão bem como deveriam correr. Mas é assim, mas com perseverança e com vontade e com trabalho, devemos levar a carta a Garcia. Há pouco o candidato do Mais Conselho de Oleiros quase que disse que o turista não tem condições para depois ficar ali em Oleiros em termos de restauração, de restaurantes. Que resposta E dá? É verdade, nós temos esse handicap em Oleiros, a nossa restauração não responde às necessidades do Conselho e nesse sentido estamos também a trabalhar para que possamos inverter essa situação com um novo restaurante em Oleiros que forças que nem queria referir agora aqui, mas que atrasaram de facto as obras e outros pontos de interesse. Eu acredito que vamos ter uma melhoria significativa na nossa restauração, mas reconheço que é um handicap que neste momento temos no nosso Conselho. António Antunes, boicotaram alguma ação do Executivo atual? Permita-me. Aquilo que celebramos na Praia Fluvial no dia em que se apresentou a confraria foi o Dia Mundial da Criança, portanto, perdoem-me se as crianças não foram à festa da confraria. Aquilo que se passou em relação ao Calum foi que nós tivemos a iniciativa de constituir uma associação e de fazer uma experiência num único ano de produzir um vinho pelo método tradicional. E quem agora é o presidente desta associação, curiosamente, é um dos jovens do projeto do Calum, que abraçou a associação e vê na associação a possibilidade de aceder a uvas dos proprietários e produzir um vinho certificado. Em relação ao cabrito, eu queria também só acrescentar que não basta constituir uma confraria para resolver o problema do cabrito. Eu ando muito por lá e circulo muito pelas aldeias, pelos lugares e falo com muita gente, graças a Deus. Nós temos oleirenses que têm cabritos e não os conseguem vender, pelo menos a preços dignos. Que tipo de gastronomia é que vai influenciar este território se não gerar riqueza a quem produz os cabritos? Nós, ao longo dos anos, até fomos sugerindo que parte das instalações do nosso mercado municipal, que está praticamente ao abandono, fossem transformadas num pequeno matador para animais domésticos, que funcionaria uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, e que a intervenção do município em relação aos cabritos fosse de facilitar a colocação no mercado comum, através dos talhos, através da hotelaria, dos poucos cabritos que ainda se produzem em Oleiros e que efetivamente têm uma qualidade acima de todos os outros. Agora, nós não podemos falar de cabrito e vê-los crescer e ficarem adultos nos currais dos oleirenses, dos poucos que ainda produzem cabrito. Eu não sei se têm a noção, sabem quantos rebanhos já há em Oleiros com a classificação de rebanhos? Eu penso que são 2, assim, pelo menos na minha freguesia. E não são extremos. Mas perdoa-me, Presidente, se o Dia Mundial da Criança afetou a festa da confraria. Não voltará a acontecer. Pronto, Jorge, a questão que aqui foi colocada é a questão de que sem cabritos não há cabrito estonado, portanto há que também apoiar. Luís, relativamente com o cabrito estonado, eu posso dizer que uma das iniciativas para promover o cabrito estonado e para que não falhasse o cabrito estonado em Oleiros, a Câmara Municipal, falando com todos os restaurantes do Conselho, para que que todos os fins de semana pelo menos tivessem cabrito estonado para quem nos procurasse.
e dávamos como garantia, se por acaso não conseguissem vender todas as doses, que entregassem essas doses nos bombeiros e que o município suportaria esses custos. Portanto, isto foi uma forma, de facto, de divulgar e de ter o cabrito estonado como, digamos, um grande o símbolo, digamos, um ex-libris do Concelho de Oleiros. Esta foi também mais uma iniciativa da Câmara Municipal para divulgar o cabrito. Havia outro assunto, mas passou-me. A questão de que, mas pelos vistos, sem cabrito não se pode fazer cabrito estonado. E é preciso incentivar eventualmente também os próprios rebanhos, a criação dos próprios rebanhos. Certo. E isso tem sido feito. Há um projeto neste momento na zona na freguesia do Estreito, na freguesia das Mogueiras, para produção de cabritos. Mas não deixa de ser verdade que a produção que é feita neste momento de cabritos em Oleiros, se não é esgotada a totalidade, o cabrito, e nisso eu estou de acordo com o candidato António Antunes, o cabrito de Oleiros, segundo dizem os grandes chefes de cozinha que trabalham estes produtos, dizem que os melhores cabritos que se produzem em Portugal do ponto de vista de sabor, são os cabritos da Serra de Minde, Aires Miradeira e de Alvelos Moradal. Diz que talvez pela altitude, talvez pelas pastagens, mas que são de facto os melhores cabritos em sabor. E daí possa ser uma mais-valia, ou ter um valor acrescentado a este produto. Acontece que haverá algumas pessoas que, em vez de comprarem e consumirem os cabritos produzidos em Oleiros, procuram outros locais onde eles sejam mais baratos. E este também é um problema que temos que ultrapassar com um apoio à restauração para que consumam, de facto, os produtos locais. E vamos fazê-lo. Muito bem. Luís Silva, para terminarmos esta questão do turismo, como vimos aqui, temos um produto que está valorizado, mas depois falta quem o produza, nomeadamente... Luís, dá-me licença só aqui um segundo. Repara o seguinte, ainda sobre este problema do preço do cabrito. O preço do cabrito em Oleiros comprado a um pastor ou um proprietário que esteja, um produtor de cabritos, tem um preço bastante mais elevado do que um cabrito produzido na raia ou noutro sítio. Agora, não é possível que as pessoas possam depois comercializar o cabrito a 6 euros, 7 euros a dose, ou 10 euros a dose. Está a ver? Este é um problema que se tem, que há pessoas que, há alguns comerciantes ou alguns restaurantes que acabam por adquirir cabritos que não sejam da própria região por causa do preço, porque depois senão vão perder dinheiro. E portanto tem que haver aqui também uma intervenção e nós vamos fazê-lo. Mas eu acho que isto também não está desligado da questão do fixar pessoas, do fixar mais turismo. Se houvesse mais pessoas a vir, mais restaurantes poderiam abrir, né? Tinha que haver, e mais cabrito se produzia. Eu acho que há uma questão fundamental, que é isto do preço. Isto do cabrito e de outros produtos, que é o apoio aos pequenos produtores tem sido quase zero, parte do Estado, e o aumento desenfreado da produção e da compra de cabritos noutros países, né? Isso é um problema. Vai-se a um supermercado, tem-se um cabrito a um preço, né? Não estou a comparar sequer a qualidade. Claro que a qualidade não tem nada a ver, mas as pessoas vão pelo mais barato, até mesmo porque um pequeno, uma pessoa que tem um restaurante, a questão dos custos que é vender o cabrito, já que o compra muito caro. Pronto. Eu acho que isto é mesmo dos apoios, da falta de apoio aos produtores. É preciso incentivos, apoio aos produtores, e garantir que fazem o escoamento do seu produto a valores aceitáveis, diga-se assim, para que eles não percam dinheiro e para que também não seja impossível dos restaurantes o vender. Pronto, acho que isso é medidas que tem que se ver os custos que elas têm e exigir também medidas, seja do Estado Central, seja do município, a ajudar a esses pequenos, a identificar esses pequenos produtores, a ajudá-los no que eles precisarem.
os jovens, por exemplo, poderiam ser incentivados a fazerem, por exemplo, rebanhos, mas às vezes poderemos notar que os jovens não estão bem virados para o trabalho. Têm ideias, mas depois não estão muito virados aqui para a questão de trabalhar braço forte, porque é preciso algum trabalho. Eu acho que estão virados para o trabalho, mas isto é como tudo, né? Se os que já estão não estão a ter rentabilidade, os jovens que vão também não vão começar uma coisa que não der rentabilidade. Os jovens trabalham e jogam-se ao trabalho, mas também não vão para uma coisa que está um problema, né? Há um problema de facto, não é? É preciso medidas para incentivar também que os jovens vão a essas situações. Isto é verdade e, portanto, tal como é verdade algo que para mim é muito importante e é também uma das medidas que nós nos comprometemos a levar a efeito nos próximos mandatos, se formos eleitos, que é o apoio aos pequenos comércios de determinados lugares, porque eles estão neste momento a praticar de facto um serviço social e se não houver apoio eles acabam por fechar porque como dizia há bocadinho que o candidato António Antunes, não ganham para a eletricidade. E, portanto, são duas das áreas onde eu procurei ao próximo Executivo que haja incentivos, não só para estes pequenos comerciantes de determinados lugares ou dos lugares periféricos, como de facto para a produção do cabrito. Estamos a 15 minutos de darmos esta hora e meia por terminada. Ainda gostaria de vos ouvir os três numa questão que tem a ver com a saúde. O Conselho de Oleiros, como estes conselhos são conselhos envelhecidos, há uma preocupação nesta área com esta população que tanto tem sofrido e não têm condições, eventualmente, para ir procurar melhores condições de saúde ou melhor prestação de serviço de saúde mais longe do que o próprio Conselho? É um problema. É um problema não só para Oleiros, como é neste momento um problema para Cascais ou para Oeiras. Todos os anos, nos anos de 1970, 71, 72, 73, 74, formavam-se nas universidades 3, 4 mil médicos por ano. Porque, à época, havia a necessidade de levar médicos para Angola, para a Guiné, para Moçambique, e, portanto, havia a necessidade de que houvesse muitos licenciados em medicina e muitos especialistas em diversas áreas. Acontece que, depois de 75, 76, surgiram os números cláusulos e, portanto, o número de médicos a formar baixou drasticamente para cerca de 1000 médicos, baixando de 3, 4 mil para cerca de 1000. E o que é que acontece? O que acontece é que, nos anos que vivemos atualmente, em 2021, praticamente todos os médicos dos anos 70, que entraram na faculdade em 70, 71, 72, 73, 74, estão-se a aposentar. E aqueles que são substituídos por novos licenciados ou novos clínicos é em número muito inferior. Quer dizer, eu ouço dizer, por exemplo, ao Governo, nós este ano contratámos mais 400 médicos, e é verdade, mas devia de acrescentar, e aposentaram-se 1200, ou seja, ficámos com déficit. Repare que eu acredito na boa vontade que o Governo tinha, ou o Primeiro-Ministro tinha, quando dizia que no final de 2018, 2019, que todos os portugueses teriam um médico de família, e nunca houve tantos portugueses como atualmente sem médico de família. Isto está diretamente relacionado com o déficit que existe de médicos em Portugal, com uma agravante, como o Serviço Nacional de Saúde paga mal. Muitos médicos emigram para o estrangeiro daqueles que se formam e outros procuram instituições privadas que em 74, 75, até 80 não existiam praticamente hospitais privados em Portugal ou clínicas privadas em Portugal e agora nascem como cogumelos por todo o lado e remuneram muito melhor. Portanto, pagam 3, 4, 5, 6 vezes o vencimento da função pública. E isso leva a que haja uma dificuldade na contratualização de médicos pelo Serviço Nacional de Saúde. E o que acontece no nosso Conselho de Oleiros é o que acontece praticamente pelo país inteiro. O sítio onde existe maior déficit de médicos nem sequer é aqui nos nossos concelhos despovoados. É, de facto, nos concelhos da zona da Grande Lisboa. Daí que
quando chegamos a Oleiros, em 2013, finais de 2013, constatámos o seguinte: há mais de 30 anos que não havia médico residente em Oleiros. E então nós tivemos uma ação proativa e fizemos também um protocolo, fizemos um documento que foi aprovado por unanimidade também de todo o Executivo, que apoiaríamos todos os estudantes que quisessem fazer medicina, desde que não reprovassem, numa universidade, se não entrassem em Portugal, numa universidade estrangeira, pagando até 3.000 euros mensais, mas depois com a obrigatoriedade deles regressarem ao concelho de origem. E temos neste momento já uma jovem médica que está já a fazer o seu internato geral de medicina familiar, que se virá para Oleiros dentro de 2 anos, e que já e que foi apoiada. E se não vier, o que é que vai acontecer? Ela vai ter que deixar todos os meses 10% do seu vencimento para que esta bolsa possa financiar outros estudantes. Neste momento temos uma médica, estamos com um problema no nosso concelho de Oleiros, porque a diretora do Centro de Saúde aposentou-se este ano, e uma outra médica adoeceu com uma doença, embora não fosse uma doença grave, mas não correu tão bem como era esperado, e está já há alguns meses de baixa, prevendo-se ainda que esteja mais 1 mês ou 2 meses nesta situação, o que tem criado problemas a nível de consultas e de atendimento no concelho. Daí que eu, a semana passada, falei aliás, não foi a semana passada, há bastante tempo que ando a pressionar a Unidade Local de Saúde para que possam colmatar este problema que vivemos em Oleiros. Só que o que me diz é: não temos ninguém para pôr lá. Não temos. Abre-se concurso, fica deserto. Não temos ninguém para pôr lá. E então eu disse: e se eu arranjar alguém dentro da unidade que seja possível, que esteja disponível para ir a Oleiros? Se você conseguir, tudo bem. Então falei com o doutor, um médico que já esteve aqui em Oleiros, o doutor Helder, que se disponibilizou para vir a Oleiros segundas, quartas e sextas-feiras, de manhã e de tarde, fazer consultas para minimizar estes problemas, assim como com a doutora Isabel Antunes, que se disponibilizou para vir às sextas-feiras, 2 sextas-feiras por mês e um sábado, para até que a doutora, neste momento a nova diretora do Centro de Saúde, recupere da sua doença, para podermos ter, enfim, algo, não sendo o ideal, mas pelo menos minimize todos estes problemas que se vivem aqui no interior. Porque aquilo que se passou em Oleiros, com a aposentação de alguns médicos, tem o Dr. Brandão, que nos dava apoio e ainda continua a dar, fazendo um esforço para continuar a ir até Oleiros, até porque já está aposentado pela idade e também por outros problemas que tem, e o faz com um esforço enorme, que estamos todos muito gratos pela sua disponibilidade e sua amabilidade em continuar a ajudar-nos, mas eu penso que é assim, temos que ser proativos, e foi nesse sentido que a Câmara Municipal de Oleiros, portanto, 14, há 8 anos, há 7 anos, apostou nesta iniciativa, e que vamos começar a colher frutos em breve. António Nunes, esta é uma questão que, como ouvimos, leva muito tempo a dar frutos, mas se der, será melhor do que nada. Sim, claro. Nos contactos que tenho tido com as pessoas, a saúde é de facto a maior preocupação. Temos uma população envelhecida e a saúde assume um papel importante na sua qualidade de vida. E mais, quando deixamos de ter boa saúde, boa educação nestes territórios, deixamos de ser atrativos. Mesmo até para casais mais que agora entrem na sua aposentação, como é que nós vamos estimular que eles venham viver para Oleiros se não tivermos saúde a esse nível? Como é que nós podemos permitir que nos últimos 8 anos, se tenham encerrado as urgências a partir das 24 horas, torna o território menos atrativo? A falta de médicos, sim, nós temos neste momento 3.700 pessoas no Conselho, num Conselho de 5.000, sem médico de família. Eu bem sei que isto não é uma competência direta do município, mas também de que forma podemos intervir? É também uma questão que se coloca. No município já há um serviço de proximidade em relação à saúde.
por que não acrescentarmos-lhe um médico, mesmo que tenha que ser pago a custas do município? Por que não criarmos os balcões do Serviço Nacional de Saúde 24, porque temos uma população com pouca literacia digital, e criarmos estes balcões nas juntas de freguesia e depois deslocar um técnico uma vez. Nós temos 10 juntas de freguesia, portanto, quinzenalmente, uma vez esse técnico iria ao local e facilitaria a vida também a muita gente que não se teria que deslocar ao centro da vila. Eu acho que em relação à saúde, os oleirenses não estão muito preocupados como é que ela está fora de Oleiros, eles estão bem preocupados como é que não a têm em Oleiros. E eles ouviram falar de consultas de especialidade, e ouviram falar de imensas coisas que com certeza não estão lá por culpa de ninguém, é porque não, pura e simplesmente não aconteceram. Mas eu deixo um desafio para que todos nos sentemos à mesa e façamos um debate sério sobre a saúde e sobre a forma como é que nós podemos reivindicar. A própria população está disposta a isso, a reivindicar, a ser parte interventiva. Sabemos que isso às vezes acaba por dar mais visibilidade aos problemas. Não estamos aqui a encomendar manifestações, mas estamos, no fundo, vamos nos centrar todos, vamos ver como é que, de uma forma honesta, digamos, podemos resolver este assunto da saúde, porque é mesmo muito importante. Mas Silva, é Deixa-me preciso... só dizer aqui duas coisas, respondendo aqui, eu tenho que dizer isto, quer dizer, por acaso o António Jorge deu aqui algumas ideias boas e algumas originais, mas só como diria alguém, as boas não são originais e as originais não são boas, porque aquilo que ele propõe, algumas das propostas, não são pura e simplesmente, desculpe o termo, são ridículas. Agora, relativamente à fixação de médicos em Oleiros, eu gostaria de saber uma proposta concreta para os fixar cá. Ou se quiserem contratualizar um médico cá para Oleiros, quanto é que estaria disponível a pagar-lhe? Quer responder a essa questão? Sim, eu quando falo em contratar um médico, estava mesmo a falar a sério. Contratualizar, por exemplo, um médico até que a situação no centro de saúde se possa inverter, até que os investimentos que foram feitos possam dar frutos. E a boa gestão do orçamento do município com certeza iria permitir pagar a um médico, ainda que se lhe tivéssemos que dar também alojamento. O município tem algumas habitações próprias em Oleiros, podia-se lhe dar alojamento, podia ser estimulado a vir. Não vamos dizer aos oleirenses que observam tantos gastos noutras matérias que não podem ter um médico porque o município não tem orçamento. Eu desafio a arranjar um médico pelo preço que entender. Desafio a arranjar um médico cá para Oleiros para fixar-se cá. Desafio a tratar disso. Eu quero lhe dizer ainda sobre esta área, ao Luís, o seguinte. Oleiros é o único concelho do país que apresentou uma proposta à Comunidade Europeia de apoio ao cuidador. E temos uma equipa que hoje corre o concelho todo de Oleiros de apoio ao cuidador e às pessoas acamadas. Oleiros é o único concelho do país que tem um programa de apoio ao luto, que apoia as pessoas, sobretudo aquelas que estão mais isoladas, e que, durante o tempo que for necessário, a nossa psicóloga, que é de facto uma pessoa extraordinária e competentíssima, continua a apoiar essas pessoas. E temos outras coisas dentro da área da saúde, e de facto muitas coisas eu entendo que podemos fazer. Ainda podemos fazer melhor, mais e melhor, mas tudo tem o seu tempo. E não estava previsto neste mandato que de um momento para o outro ficássemos sem médicos. Temos médicos residentes, não podem estar a trabalhar porque estão doentes, os médicos também adoecem. Como apoiar os mais necessitados em termos de saúde no Concelho de Oleiros, Luís Silva? Que há aqui também uma questão de fundo que os dois candidatos não colocaram, que é a defesa do Serviço Nacional de Saúde é importantíssimo, e que viu-se agora também no período da pandemia, quem é que deu a resposta à saúde e à pandemia, não é? Enquanto os privados, até numa fase inicial, fecharam as portas a doentes de Covid, foi o Serviço Nacional de Saúde que deu a resposta que tinha que ser dada, além de ter sofrido os cortes durante todos estes anos, conseguiu dar essa resposta. Eu acho que há outra questão que os dois candidatos colocam, que é
Primeiro, a questão de cortar o salário a uma médica, e não percebi muito bem aquela coisa de cortar o salário a uma médica que vai para outro concelho, o município corta o salário a uma médica. Está no contrato que ela assinou quando se e a outra é o município pagar. Eu acho que nenhum candidato propõe exigir de facto ao Serviço Nacional de Saúde e ao Governo por os médicos. Eu acho que tem que ser uma exigência não só do município, mas toda a população se juntar para que haja médico em Oleiros. Não é papel, a saúde, a educação, para lá do que eles têm procurado, o PS e o PSD, com a descentralização de competências nestas áreas para os municípios. Mas isto é um papel, a saúde é uma questão de equidade. Todos os portugueses têm direito à saúde e deve ser o Estado Central a assegurá-la e não qualquer município, porque um município que não tenha dinheiro não consegue contratar médicos e outro que tenha dinheiro tem os médicos suficientes, e isto não cabe à cabeça. Até na nossa própria região se calhar íamos ter diferenças, né? Os municípios que têm mais dinheiro contratavam médicos, os que não têm dinheiro não contratavam, e isto é uma questão de equidade, a saúde e um direito de todas as populações que deve ser assegurado. Eu acho que a questão dos médicos de família é importantíssima para todas as pessoas. O PCP na Assembleia da República, o Partido Ecologista aos Verdes, que fazem parte da coligação democrática unitária, tem-se batido na Assembleia da República por mais médicos de família, e há uma questão fundamental, que como já aqui surgiu, que é as vagas não serem preenchidas. É preciso que haja mais apoios, que já existe um apoio aos médicos que venham para o interior, esse apoio já existe, mas é preciso criar mais apoios e mais dinâmica para atrair os médicos para o Serviço Nacional de Saúde e para o interior do país. Isso é também uma exigência nossa. Pronto, e era sim estas questões fundamentais que queria colocar sobre a saúde, dizendo que é um direito constitucional nacional e não de cada município, que a gente pode ser aqui muito pagamos o que quisermos a um médico, mas não funciona assim o nosso Serviço Nacional de Saúde. Foi aqui falado, António Antunes, pelo candidato do PSD, de um acompanhamento de proximidade que é feito às pessoas. Muitas vezes também é essencial a prevenção para evitarmos problemas de maior em termos de saúde. Não é suficiente, no seu entender, ou era preciso fazer então mais alguma ideia em concreto? Há 8 anos, na qualidade de Presidente Junto, inaugurei o primeiro Serviço de Saúde de Proximidade. É um projeto que se chama Age Saúde, e a saúde de proximidade na ótica do rastreio, na medição de valores, algo que até o projeto que nos inspirou na altura foi um projeto semelhante que existe na Sertã. E fazemos-lo ainda hoje com a frequência que quase nos obrigamos para que esse rastreio possa surtir resultados. E claro, a saúde de proximidade sim, e alguns dos projetos que o Dr. Fernando Jorge enumerou são de valor. O que nós achamos é que quem sair do casulo e for aos lugares e às aldeias e por lá passar, vai efetivamente perceber que aquilo que mais se sente é isolamento social, é cuidados de saúde que são precisos dar. Está-se a fazer alguma coisa, depois mal seria se não estivesse, mas há ainda muito trabalho por fazer. Mas da questão do médico, eu aceito o desafio que me foi lançado, com certeza que sim. Estamos então no final desta hora e meia de debate entre os três candidatos à Câmara Municipal de Oleiros: Fernando Jorge pelo PSD, António Antunes pelo Movimento Mais Concelho de Oleiros e Luís Silva pela CDU. Deixamos estes últimos minutos para deixarem, passo a redundância, uma mensagem aos oleirenses. Começamos então com o Fernando Jorge. E já podem fazer o apelo ao voto, uma vez que já estamos em campanha eleitoral. O que é que eu terei que dizer aos meus conterrâneos? Eu diria, neste momento, informem-se daquilo que tem sido feito pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de Oleiros, visto eu estar há 8 anos à frente da Câmara Municipal e o Jorge Antunes estar há 8 anos à frente da Junta de Freguesia. Informem-se daquilo que tem sido feito, informem-se dos regulamentos existentes no município
para apoio a pessoas e a empresas. Informem-se de quem dá mais garantias para o desenvolvimento do Conselho e depois de estarem bem informados, votem em consciência. Um grande abraço para todos os oleirenses. António Antunes, do movimento Mais Conselho de Oleiros. Desculpem, pois, eu sou o rosto, de facto, e a voz de um grupo de pessoas, de um grupo de cidadãos que concorre às eleições com esta designação Mais Conselho de Oleiros. E de facto nós estamos nesta luta porque queremos, ninguém nos pressionou, não foi preciso. Somos independentes, pensamos pela nossa cabeça e acreditem que temos ideias positivas para cada uma das freguesias e mesmo para o todo do Conselho de Oleiros, mesmo para as freguesias a que não apresentamos lista. E continuamos a achar que estamos aqui porque é preciso. Oleiros é a nossa terra e desta forma isto é também um ato de cidadania. Acreditamos efetivamente na competência do nosso grupo, que é um grupo multifacetado, de diversos quadrantes, diversas profissões, diversas idades. Os candidatos vivem, quase todos nós temos as nossas vidas em Oleiros, conhecemos oleirenses, vamos trocando, nós sabemos exatamente aquilo que as pessoas vão precisando para continuar a viver em Oleiros, para ter mais qualidade de vida em Oleiros, e o que nós queremos é que daqui a 5, 10, 20 anos a nossa terra tenha mais empresas, mais escolas, mais alunos, uma floresta mais ordenada, melhores serviços públicos nas áreas também da segurança. Vive-se muito isolado, as pessoas têm medo de viver nas suas aldeias, há muita falta de segurança, temos que também tratar disso junto com as entidades competentes. Sofremos com o atraso de Oleiros? Claro que sim. Acreditamos que ainda é possível torná-lo num Conselho desenvolvido? Claro que sim. Por isso o nosso sentido do dever trouxe-nos estas eleições. O sentido do dever também nos levou a estudar os problemas e a ter ideias claras. E aquilo que pedimos é que leiam e ouçam as nossas propostas e comprovem que estamos a cumprir este dever. No dia 26, o dever dos oleirenses é votar. Se o vosso coração também bate por Oleiros, votem no coração e votem mais Oleiros. Muito bem. Luís Silva, também uma mensagem para os ouvintes e para os oleirenses. Então, a CDU afirma-se sob o lema Trabalho, Honestidade e Competência, com um projeto autárquico próprio, distintivo, que não se confunde com quaisquer outros. Basta conhecer uma autarquia gerida pela CDU ou o trabalho e intervenção dos eleitos em minoria nas autarquias para reconhecer a marca da CDU. Esta é a candidatura daqueles que nunca baixam os braços, que estão do lado dos trabalhadores, na reivindicação dos seus anseios, nas suas lutas e na procura constante do município melhor para todos. Avançamos nesta candidatura sabendo e querendo que o Conselho de Oleiros seja uma construção pela melhoria das condições de vida da população. Sabemos que a Câmara Municipal pode ser o motor de uma dinâmica que envolva as juntas de freguesia, as coletividades, as pessoas, as instituições, as escolas, pronto, tudo no futuro de confiança para Oleiros. Dia 26, votem CDU. Muito bem. Renovamos os agradecimentos pela vossa presença aqui. Estivemos com os candidatos do Conselho de Oleiros à Câmara Municipal. Amanhã estaremos de regresso neste mesmo horário, neste mesmo espaço, a partir das 17 horas, para debatermos as ideias do Conselho de Proença Nova com os candidatos àquela Câmara Municipal. Em nome da direção da Rádio Condestável, reafirmamos o nosso agradecimento à Junta de Freguesia de Sernares do Bom Jardim pela cedência deste auditório para a realização destes debates até ao próximo dia 23, também ao agrupamento de escolas da Sertã através do seu curso de multimédia pela transmissão em direto no Facebook da Rádio Condestável. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.